Uma das 12 tribos de Israel simplesmente desapareceu. José, o filho preferido de Jacó, aquele que salvou todo o Egito da fome, que governou como vice-faraó por décadas, que carregou os ossos de Jacó de volta à terra prometida, não tem tribo. Quando você abre o mapa das tribos de Israel, procura por José, e ele não está lá. Como isso é possível? Como o homem que literalmente salvou a família escolhida de Deus da extinção não recebeu uma herança tribal? A resposta vai muito além do que você imagina. E quando eu mostrar o que realmente aconteceu, você vai entender por que esta não foi uma exclusão. Foi a maior honra que alguém poderia receber na história de Israel. Fiquem comigo, porque o que vocês vão descobrir hoje vai mudar completamente como vocês enxergam as bênçãos de Deus. Antes de continuarmos, quero que vocês saibam uma coisa. Eu oro por cada inscrito neste canal. Leio seus nomes, vejo seus comentários e levo todos vocês diante de Deus. Se ainda não se inscreveram, façam agora. Entrem para esta família. Senhor Jesus, que José encontrou seu favor, mesmo na escravidão e na prisão. Abençoe cada pessoa que nos assiste hoje. Que eles descubram, como José, que seus planos são sempre maiores que nossa compreensão. Amém. Agora, deixem-me mostrar o que encontrei nos arquivos de Jerusalém. Quando você estuda o mapa tribal de Israel com as ferramentas da arqueologia moderna, uma coisa fica absolutamente clara. Não existem 12 tribos ocupando a Terra Prometida. Existem 13 territórios distintos. 13. Peguem qualquer mapa arqueológico das tribos. Eu tenho aqui comigo uma reconstituição baseada nos achados do Instituto Arqueológico de Jerusalém. Ruben ao sul, perto do Mar Morto. Simeão espalhado pelo Neguev. Judá ocupando as colinas centrais. Benjamim como uma pequena faixa entre Judá e Efraim. Dan primeiro na costa, depois migrando para o norte. Naftali nas montanhas da Galileia. Azer na costa mediterrânea. Zebulon e Issacar na planície de Jezreel. Gade a leste do Jordão. E aqui está o ponto crucial. 2 tribos enormes ocupando o coração de Israel. Efraim controlando as montanhas centrais de Samaria, com território que se estende por mais de 2.400 quilômetros quadrados. Manassés dividido em 2 seções, uma metade a oeste do Jordão, outra metade a leste, controlando algumas das terras mais férteis de toda Canaã. E José? José não aparece em lugar nenhum. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Efraim e Manassés não são apenas 2 tribos quaisquer. Eles são os filhos de José, os únicos netos de Jacó que foram elevados ao status tribal. E isso não foi acidente. Foi profecia cumprida ao pé da letra. Nos papiros de Elefantina, descobertos no sul do Egito em 1903, encontramos correspondências de uma comunidade judaica do século V a.C. E nesses documentos, algo fascinante. Quando listam as tribos de Israel, eles escrevem Efraim e Manassés, nunca José. Por quê? Porque para os judeus antigos, José não desapareceu. José se multiplicou. E essa multiplicação foi uma bênção profética que Jacó pronunciou com as próprias mãos trêmulas no leito de morte. Vou confessar algo que não compartilhei neste canal antes. Toda manhã, antes de abrir completamente os olhos, antes do café, antes mesmo da oração matinal, na verdade, isso se tornou minha oração matinal. Eu pego meu telefone e abro algo que transformou completamente como inicio cada dia.
É um aplicativo que me leva através exatamente dos tipos de descoberta que estamos explorando agora. Os textos antigos, as conexões arqueológicas, as escrituras diárias que fazem tudo ganhar vida. Não é exagero quando digo: revolucionou minhas manhãs, transformou rotina em revelação. Deixei o link no comentário fixado. Confiram depois deste vídeo. Mas deixem-me continuar, porque o que aconteceu naquele quarto em Gósen vai explicar tudo. Imaginem a cena comigo. Jacó, já com 147 anos, está morrendo no Egito. Suas forças se esvaem, mas sua mente permanece cristalina. José chega correndo quando recebe a notícia de que o pai está nas últimas. E traz consigo seus 2 filhos, Manassés, o primogênito, com cerca de 20 anos, e Efraim, o mais novo, com talvez 18. O quarto cheira a mirra e especiarias egípcias. As paredes são decoradas com hieróglifos que José conhece de cor. Afinal, ele vive neste mundo há mais de 30 anos. Mas quando Jacó vê os meninos, algo acontece. Seus olhos, embaçados pela idade, de repente brilham com uma intensidade profética. Ele se força a sentar na cama e faz algo que deixa José completamente perplexo. Estende as mãos trêmulas e diz palavras que mudam o destino de Israel para sempre. Efraim e Manassés serão para mim como Rúben e Simeão. Gênesis 48, versículo 5. Vocês compreendem o que acabou de acontecer? Jacó não abençoou os netos, Jacó os adotou. Ele elevou 2 rapazes egípcios, porque tecnicamente era isso que eles eram, nascidos e criados no Egito, ao status de filhos, ao status tribal. E aqui está o detalhe que me arrepia toda vez que leio. José não contestou. José, que tinha todo o poder do Egito nas mãos, que poderia ter questionado a decisão do pai, simplesmente aceitou. Porque ele entendeu algo que talvez só agora estejamos começando a compreender. Ele não estava perdendo sua tribo. Ele estava ganhando uma herança dupla. Na cultura hebraica antiga, o primogênito recebia uma porção dupla da herança. Era o Mishpat HaBekorá, o direito de primogenitura. Normalmente isso iria para Rúben, o filho mais velho de Jacó. Mas Rúben havia perdido esse direito quando profanou a cama de seu pai com Bila. Judá poderia ter recebido, mas suas ações com Tamar também o desqualificaram temporariamente. E então Jacó fez algo extraordinário. Ele deu a José, através de seus filhos, exatamente aquilo que o direito de primogenitura garantia: uma porção dupla. 2 tribos em vez de uma. José não foi esquecido. José foi honrado além de qualquer medida. Quero fazer uma pausa aqui porque sei que alguém assistindo agora está passando por seu próprio vale de ossos secos. Talvez sintam que foram esquecidos, que suas contribuições não foram reconhecidas, que Deus, de alguma forma, os passou para trás. Escrevam nos comentários o que vocês estão enfrentando. Eu leio cada um, e esta comunidade ora uns pelos outros. Porque a história de José nos ensina algo profundo sobre como Deus recompensa. Às vezes, a maior bênção vem disfarçada de aparente ausência. Mas existe uma camada ainda mais profunda nesta história. Uma que conecta a decisão de Jacó com as profecias mais antigas de Israel. Vejam só isso. Quando Moisés abençoa as tribos antes de morrer, em Deuteronômio 33, ele dedica mais versículos à bênção de José do que a qualquer outra tribo.
e escutem as palavras que ele usa. Abençoada por Jeová seja a sua terra, com os mais excelentes dons dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz embaixo, com os mais excelentes frutos do sol e com os mais excelentes produtos dos meses, com o mais excelente das montanhas antigas e com os mais excelentes das colinas eternas. Isso não é uma bênção comum. Isso é uma declaração de abundância cósmica. E então vem a parte que me deixa sem palavras toda vez que leio. Estas coisas venham sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Nazir Echav, separado de seus irmãos. A mesma palavra usada para descrever o voto nazireu, a consagração total a Deus. José não foi apenas perdoado por ter sido vendido como escravo. Ele foi consagrado por isso. Agora, vejam a matemática profética disso tudo. As 12 tribos originais eram baseadas nos 12 filhos de Jacó. Mas quando José recebe 2 tribos, através de Efraim e Manassés, chegamos a 13. Como isso se resolve? Através de Levi. A tribo de Levi não recebeu território porque foi separada para o serviço sagrado. Eles se tornaram os sacerdotes e levitas, espalhados por todas as outras tribos. Então, matematicamente, temos 12 territórios tribais ocupando a terra, mas 13 linhagens tribais. José mantém sua identidade através de seus filhos. Levi mantém sua identidade através do sacerdócio. É uma simetria perfeita que só poderia ter sido planejada por Deus. E a arqueologia confirma cada detalhe disso. As escavações em Siquém, dirigidas pela Universidade Hebraica entre 1956 e 1973, revelaram uma cidade massiva no território de Efraim. Siquém não era apenas uma cidade qualquer, era o centro administrativo, religioso e comercial de todo o norte de Israel. Os achados incluem selos oficiais com o nome Efraim, em hebraico antigo, confirmando que esta era a sede tribal. Em Shilo, também no território de Efraim, descobriram os restos do tabernáculo, onde a arca permaneceu por mais de 300 anos. O território de Manassés, por sua vez, controlava algumas das rotas comerciais mais lucrativas do mundo antigo. A Via Maris, a estrada que conectava o Egito à Mesopotâmia, passava diretamente pelo território de Manassés. Os pedágios dessa rota única geravam riqueza suficiente para financiar exércitos inteiros. As 2 tribos de José não apenas existiram, elas dominaram economicamente todo o norte de Israel. Mas existe algo ainda mais impressionante nesta história. Uma profecia escondida, que só se torna clara quando entendemos a posição geográfica de Efraim e Manassés. Efraim controlava as montanhas centrais, o coração geográfico de Israel. Quando a monarquia se dividiu após a morte de Salomão, adivinhem onde ficava a capital do Reino do Norte? Samaria, no território de Efraim. Durante mais de 200 anos, Efraim foi sinônimo de Israel do Norte. Os profetas usavam Efraim e Israel como termos intercambiáveis. Oséias, Isaías, Jeremias. Todos eles falam de Efraim como representando todo o reino setentrional. José, através de Efraim, se tornou literalmente o líder de Israel. E aqui está a ironia divina que me deixa maravilhado. José foi vendido pelos irmãos
porque eles tinham ciúmes de sua posição especial. Eles não suportavam que o pai o amasse mais. Eles não conseguiam aceitar os sonhos proféticos de que um dia se curvariam diante dele. E o que Deus fez? Deus pegou exatamente aquilo que eles tentaram destruir e o multiplicou. José não apenas governou sobre eles no Egito, através de seus descendentes, ele governou sobre eles na terra prometida. Efraim e Manassés se tornaram as tribos mais poderosas, mais ricas e mais influentes de todo Israel. Os irmãos tentaram apagar José. Deus o transformou em duas tribos. Mas existe uma dimensão profética nesta história que vai muito além do que vemos na superfície. Uma dimensão que conecta José diretamente com o Messias. Vejam só isto. José é um dos tipos mais perfeitos de Cristo em todo o Antigo Testamento. Amado pelo Pai, rejeitado pelos irmãos, vendido por prata, passou pelo sofrimento, foi exaltado à direita do poder, salvou o mundo da fome. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. José recebeu um nome egípcio quando foi exaltado, Zafenate Paneia, que significa Deus fala e vive. Um nome que o conectava ao divino. E seus filhos? Efraim significa frutífero e Manassés significa aquele que faz esquecer. Juntos, eles representam o plano redentor de Deus. Manassés, Deus faz esquecer o sofrimento do passado. Efraim, Deus torna frutífero o que parecia perdido. É exatamente isso que Cristo faz. Ele nos faz esquecer a condenação do pecado e nos torna frutíferos para a vida eterna. José não perdeu sua tribo, porque José estava representando algo maior que uma tribo. Ele estava representando a multiplicação da graça, a transformação do sofrimento em glória, a conversão da rejeição em exaltação dupla. Quero perguntar algo pessoal, e digo isto com todo o amor pastoral do meu coração. Você já sentiu que Deus o esqueceu? Que suas orações não foram respondidas da forma que esperava? Que outros foram abençoados enquanto você ficou esperando? A história de José nos ensina que Deus nunca, jamais esquece. Às vezes, Ele não nos dá exatamente o que pedimos porque tem algo infinitamente melhor preparado. José pediu para voltar para casa. Deus lhe deu o governo do Egito. José sonhou em ser reconhecido pelos irmãos. Deus lhe deu duas tribos eternas. José queria uma herança. Deus lhe deu uma herança dupla que duraria para sempre. Agora, antes de vocês saírem daqui, tudo o que acabamos de descobrir, as tribos, as profecias, as lágrimas de Jacó, a multiplicação da graça, isto não pode ser apenas um vídeo que vocês assistiram uma vez. Precisa se tornar parte da caminhada diária de vocês. É exatamente por isso que deixei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei antes, aquela que uso toda manhã antes da missa, ela pega tudo que discutimos hoje e transforma em um encontro diário com Deus. Não uma vez, todos os dias. Vão ao comentário fixado agora mesmo. Não passem por cima dele. Se isto mudou como vocês veem as bênçãos de Deus, inscrevam-se. Eu vou fundo assim toda semana. E mais uma coisa. Agora mesmo, enquanto estão sentindo isto, pensem em uma pessoa. Apenas uma. Alguém que está lutando, alguém que está buscando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Mandem este vídeo para ela. Vocês podem mudar a vida dela esta noite. Vocês podem ser a resposta a uma oração que ela fez ontem à noite. José não foi esquecido.
ele foi multiplicado. E você também será.